A paz do Senhor Jesus seja com você, meu irmão e minha irmã. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero te fazer uma pergunta que corta a névoa deste tempo. Por que Daniel 7 importa tanto quando o mundo parece governado pela arrogância, pela força bruta e por sistemas que tratam pessoas como peças descartáveis? Existe um erro comum. Muita gente lê Daniel 7 apenas como um enigma profético, um mapa para alimentar curiosidade. Mas o capítulo não nasce para satisfazer obsessão, ele nasce para sustentar os santos quando a terra parece entregue às bestas, e o céu responde com um veredito eterno: os reinos passam, mas o reino do Altíssimo permanece. Daniel 7 versículos 17, 18 e 27. Então fica comigo até o fim, porque o que parece o capítulo mais assustador, pode ser um dos textos mais consoladores de toda a Escritura, e nós vamos atravessar essa noite juntos, vendo 4 animais subirem do mar, ouvindo a arrogância de um pequeno chifre blasfemo, entrando num tribunal celestial onde livros se abrem, e contemplando alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens, recebendo o domínio eterno. Daniel 7 versículos 1, 13 e 14. Daniel está deitado, mas o descanso não domina seu corpo, porque em Daniel 7 versículo 1, visões passam pela sua mente enquanto ele está em sua cama, e aquilo que entra diante dos seus olhos interiores não tem nada de leve, nada de simbólico no sentido vazio, nada de decorativo, tudo pesa, tudo pulsa, tudo fere, tudo revela. Ele não está brincando com imagens, ele está recebendo uma ferida santa, uma revelação que faz a alma tremer, e antes mesmo que a primeira besta emerja, a pergunta já pulsa no peito dele: Senhor, o que o Senhor está mostrando sobre a história humana? O que o Senhor está dizendo sobre poder, sobre impérios, sobre o fim de toda arrogância? Em Daniel 7 versículos 2 e 3, Daniel fala: durante a noite tive uma visão, e diante de mim os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Não é uma água parada, não é um quadro silencioso, é agitação, é turbulência, é massa revolvida, é um ventre inquieto de onde o poder distorcido sobe, e Daniel sente isso no corpo, porque a visão não fica distante da pele, a garganta aperta, a respiração encurta, os dedos se enrijecem, e seu espírito entende antes da explicação, quando Deus mostra a história sem maquiagem. A glória humana pode se parecer menos com um trono bonito, e mais com o mar em convulsão. O primeiro animal rompe a superfície em Daniel 7 versículo 4. Ele parece um leão, e tem asas de águia. A imagem é majestosa e ameaçadora ao mesmo tempo, força de fera, velocidade de ave, imponência de conquista. Mas Daniel não vê apenas aparência, ele vê movimento, as asas são arrancadas, o animal é levantado do chão, fica em pé como homem, e recebe coração humano. Daniel tenta respirar, mas a visão já o empurra para outra camada, porque mesmo quando Deus toca um reino, mesmo quando o orgulho é humilhado, a cena ainda fala de poder em linguagem animal, e isso deveria nos ferir também, porque o céu está dizendo que quando a autoridade se separa da santidade, a grandeza pode continuar grande aos olhos da terra, mas diante de Deus ela se torna bestial. Daniel mal processa isso, e já surge o segundo animal, em Daniel 7 versículo 5, semelhante a um urso, levantado de um lado, com 3 costelas entre os dentes, e uma ordem cai sobre ele: levante-se e coma quanta carne puder. Escuta o peso disso, ele não aparece elegante, ele aparece torto, inclinado, pesado de um lado, como se a violência o deformasse por dentro, a mandíbula trabalha, os dentes seguram restos de conquista, e a ordem para devorar não é sussurrada, ela pulsa como sentença dentro da própria estrutura do império. Daniel vê mais que um animal, ele vê a fome de sistemas que nunca se satisfazem, e talvez nesse instante ele pense: quantos inocentes já foram mastigados por poderes que prometem ordem, mas alimentam-se de gente? A visão acelera. Em Daniel 7 versículo 6, aparece outro animal, semelhante a um leopardo, com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e a ele é dado domínio. Agora a velocidade é quase insuportável, é agilidade multiplicada, é inteligência fragmentada, é estratégia repartida em várias direções, é conquista com olhos para todo lado, como se nada pudesse escapar. Daniel acompanha a movimentação com o coração disparado, porque cada novo animal aumenta a sensação de que a história humana, sem Deus no centro, não amadurece para mais humanidade, ela desliza para mais ferocidade, mais eficiência sem misericórdia, mais domínio sem aliança, mais governo sem rosto de pai. E então a visão entra numa região onde a linguagem quase falha. Em Daniel 7 versículo 7, Daniel vê o quarto animal, aterrorizante, espantoso e muito poderoso, com grandes dentes de ferro, ele devora, despedaça, e pisa aos pés o que sobra, e é diferente de todos os anteriores, além de possuir 10 chifres. Daniel não diz que ele se parece com isso ou aquilo,
porque a monstruosidade ultrapassa comparações, a coisa é indescritível, como se toda metáfora conhecida fosse pequena demais para o nível de brutalidade que ele contempla. Dentes de ferro. Isso não é só fome, é mecanismo, é máquina, é violência industrializada, é esmagamento frio, e o que não é engolido é pisado, porque a lógica da besta não é apenas vencer, é desfigurar. Daniel tenta seguir os detalhes. Em Daniel 7 versículo 8, enquanto ele considera os chifres, surge entre eles outro chifre, pequeno no começo, e 3 dos primeiros são arrancados diante dele, e esse chifre tem olhos como olhos de homem, e uma boca que fala com arrogância. Aqui o horror muda de registro, porque já não é só força animalesca, agora existe inteligência insolente, discurso altivo, palavra que desafia o céu, boca que se exalta, olho que calcula, soberba que cresce. O pequeno parece menor apenas no início, porque a arrogância quase sempre começa compacta, depois invade espaços, arranca outros, ocupa centro, fala alto, exige reverência, redefine o que é verdade, chama luz de trevas e trevas de luz, e ainda sorri enquanto faz isso. Daniel não assiste como um analista gelado. Em Daniel 7 versículo 15, ele diz: Eu, Daniel, fiquei alarmado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Aqui a palavra nos impede de romantizar a revelação, porque nem toda visão dada por Deus primeiro conforta, às vezes ela primeiro desmonta, primeiro tira o chão, primeiro mostra o tamanho da guerra para depois derramar o consolo do trono. Daniel sente o interior apertar, o peito encolhe, a alma pesa, a mente tenta organizar o caos, e ele sabe que não pode fingir entendimento, então ele se aproxima de um dos que ali estavam, em Daniel 7 versículo 16, e pede a interpretação exata de tudo aquilo. Que gesto santo! Daniel recebe visão, mas ainda pede explicação, porque experiência sem interpretação pode produzir medo bruto, mas quando o céu interpreta o que o olho vê, a alma começa a recuperar fôlego. E a resposta vem clara, em Daniel 7 versículo 17, os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, e em Daniel 7 versículo 23, o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra, diferente de todos os outros, e devorará toda a terra, pisando-a e esmagando-a. Percebe o golpe espiritual disso? O céu está chamando de bestas aquilo que a terra chamaria de impérios, aquilo que palácios chamariam de glória, aquilo que propaganda chamariam de progresso, aquilo que governantes chamariam de inevitável. E aqui está uma verdade que atravessa os séculos com fogo. Quando o poder humano se divorcia de Deus, ele se bestializa. Quando a autoridade abandona a verdade, ela aprende a morder. Quando o governo perde a reverência, ele não protege a imagem de Deus, ele tritura a imagem de Deus. Não importa o nome da bandeira, não importa a língua do decreto, não importa o brilho do metal no palácio, se o coração do sistema odeia a justiça do Altíssimo, o céu o enxerga pelo que ele é, uma fera vestida de normalidade. Talvez por isso Daniel trema tanto, porque ele percebe que a história não é uma sequência inocente de administrações, ela é um campo de conflito entre a soberania de Deus e a pretensão de poderes que querem ocupar o lugar do Criador. E o pequeno chifre não para de falar. Em Daniel 7 versículos 24 e 25, dele sai insolência, ele falará contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Observe isso com temor. A arrogância não quer apenas dominar corpos, ela quer reescrever calendários, redesenhar valores, alterar marcos, controlar linguagem, remodelar o imaginário, ensinar o povo a chamar rebeldia de liberdade e blasfêmia de sabedoria. Daniel escuta esse rugido verbal, e a angústia aumenta, porque em Daniel 7 versículo 21, esse chifre guerreia contra os santos e os derrota, ao menos por um tempo visível. Aí está uma parte da visão que muitos evitam. A perseguição é real, a pressão é real, o santo nem sempre parece vencedor na superfície, a besta avança, o chifre fala, o sistema aperta, a fidelidade custa caro, e a igreja aprende de novo que esperança bíblica não é anestesia, é resistência. Daniel vê a dureza da história, e talvez o pensamento passe rasgando sua mente. Senhor, se as bestas rugem assim, quem pode permanecer? Se a arrogância cresce tanto, quem pode suportar? Se os santos sofrem, onde está o veredito? É exatamente aí que o céu muda o eixo da visão. Porque a resposta de Deus para a brutalidade da terra não nasce na terra, e quando a besta ocupa o centro do olhar humano, o espírito ergue o olhar do profeta para cima, para além da espuma do mar, para além do barulho dos chifres, para além da propaganda do poder. Em Daniel 7 versículos 9 e 10, Daniel continua olhando, e tronos são colocados em seus lugares, e o ancião de dia se assenta,
Sua veste é branca como a neve, o cabelo da sua cabeça é branco como a lã, seu trono é envolto em chamas, e as rodas dele estão em fogo ardente, um rio de fogo flui da sua presença, milhares e milhares o servem, milhões e milhões estão diante dele. E o tribunal inicia o julgamento, e os livros são abertos. Agora sente a inversão santa, o mar se agita, mas o trono não treme, as bestas sobem, mas o ancião de dia já está sentado, a boca arrogante fala, mas os livros se abrem, e quando os livros se abrem, a história deixa de pertencer à versão dos poderosos, porque tudo é trazido à luz diante daquele que não pode ser manipulado. Daniel talvez ainda esteja ofegante, mas agora o medo ganha concorrência, porque a santidade de Deus entra em cena com tal peso que a monstruosidade dos impérios já não parece soberana, parece provisória. O branco da veste do ancião não é decoração, é pureza absoluta, é justiça sem mistura, é governo sem sombra, é autoridade sem corrupção. O fogo do trono não é efeito, é juízo vivo, é santidade ativa, é presença que consome mentira, é tribunal diante do qual toda máscara derrete. E os livros abertos declaram silenciosamente algo que toda geração precisa ouvir: nada se perde diante de Deus, nenhum decreto arrogante, nenhuma lágrima dos santos, nenhum abuso celebrado na terra, nenhum nome apagado pelos homens, nada escapa do registro do Altíssimo. Daniel ainda ouve o som do pequeno chifre, em Daniel 7 versículo 11. Por causa das palavras arrogantes que o chifre falava, ele continua observando até que o animal é morto, e o seu corpo é destruído e atirado no fogo ardente. Que cena! A besta fala como se fosse eterna, mas sua sentença já caminha, ela se exalta como se ninguém pudesse interrompê-la, mas o tribunal já deliberou. O barulho da besta não cala o tribunal cala a besta, e isso muda tudo para quem vive cercado por vozes dominantes, porque o volume da arrogância nunca será maior que a autoridade do juiz eterno. Em Daniel 7 versículo 12, os outros animais têm o poder retirado, embora lhes seja permitido viver por algum tempo. Reinos continuam por períodos determinados, sistemas parecem durar, estruturas permanecem de pé, mas o texto já rasga a ilusão da eternidade dos impérios, porque mesmo quando ainda respiram, já estão sentenciados, mesmo quando ainda se exibem, já carregam prazo, mesmo quando ainda assustam, já se encontram debaixo do relógio de Deus. E então vem o ponto mais alto, o ápice que faz Daniel 7 deixar de ser apenas um capítulo de terror e se tornar uma montanha de consolação. Em Daniel 7 versículos 13 e 14, Daniel diz: Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E seu reino jamais será destruído. Percebe a glória do contraste? Das águas sobem bestas, das nuvens vem um filho de homem, da turbulência emerge a desumanização, do céu vem a verdadeira humanidade, na terra os reinos devoram, diante de Deus o Filho recebe, e aqui o Espírito nos entrega uma chave que abre o capítulo inteiro. A resposta de Deus à bestialidade dos impérios não é outra besta maior, é o homem verdadeiro, é a humanidade como Deus a quis. Obediente, santa, justa, filial, recebendo do Pai aquilo que feras tentam arrancar pela força. O Filho do Homem não avança mastigando povos, ele é conduzido à presença do ancião, ele não conquista pelo instinto, ele reina por investidura divina, ele não se impõe contra o céu, ele recebe do céu. Aqui a história humana é reinterpretada pela glória, porque a verdadeira soberania não nasce da violência autônoma, ela flui da comunhão com o Altíssimo, e por isso o reino dele não termina, porque não foi erguido por dentes de ferro, mas por vontade eterna. Daniel vê isso em visão, mas séculos passam, impérios sobem e descem, tronos se alternam, a arrogância muda de roupa, e um dia, em outra noite pesada, outro tribunal parece se reunir. Agora não estamos no palácio da Babilônia, nem no campo da visão, estamos diante de líderes religiosos inflamados, acusações se acumulam, rostos endurecem, e no centro está Jesus, sereno por fora, carregando a eternidade por dentro. Em Marcos 14 versículos 61 e 62, o sumo sacerdote pergunta: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quando Jesus fala assim, ele não está escolhendo um título poético qualquer, ele está tomando Daniel 7 nos lábios, ele está dizendo diante do tribunal humano: Vocês pensam que me julgam, mas eu sou aquele de Daniel 7, eu sou o Filho do Homem que recebe o reino, eu sou aquele que vem com as nuvens, eu sou o centro do veredito final.
E isso torna a cena quase insuportável de tão santa, porque o homem verdadeiro, o Rei eterno, está em aparência de fraqueza, sendo tratado como réu por homens que não percebem que respiram diante daquele que um dia julgará vivos e mortos. Escuta o paradoxo glorioso. Em Daniel 7 o Filho do Homem recebe domínio eterno, e em Marcos 14 ele está a caminho da cruz. A terra olha e pensa derrota, o céu olha e vê entronização em curso, os homens enxergam humilhação, Deus está estabelecendo o reino, a besta imagina que venceu ao esmagar o justo, mas a cruz será exatamente o lugar onde a ferocidade humana se expõe em sua forma mais horrível, e onde o amor obediente do Filho triunfa sem se tornar fera. Aqui está a beleza que corta o coração. Jesus não vence bestializando-se, Jesus vence permanecendo o homem segundo o coração do Pai. Ele não morde, ele se entrega, ele não blasfema, ele obedece, ele não altera a verdade, ele encarna a verdade, ele não pisa os fracos, ele chama cansados para perto, ele não usa o poder para se salvar da dor, ele atravessa a dor para salvar o seu povo. O Filho do Homem é a resposta do céu para tudo que Daniel treme ao contemplar. E isso significa que o tribunal de Daniel 7 não é um detalhe distante, ele encontra seu centro em Cristo. Em Daniel 7 versículo 26, o tribunal se reunirá, e o poder do chifre será tirado e totalmente destruído para sempre, mas o juízo que derruba a besta também estabelece o reino do Cristo, porque o mesmo capítulo que anuncia a queda da arrogância anuncia a exaltação do Filho do Homem. Não existe apenas desmantelamento do mal, existe coroação da justiça, não existe apenas fim do terror, existe início visível do reino eterno. Agora deixe essa verdade descer para o coração com força pastoral, porque Daniel não recebe apenas uma visão de monstros, ele recebe uma promessa para os santos. Em Daniel 7 versículo 18, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todos sempre. E mais adiante, em Daniel 7 versículos 21 e 22, Daniel vê o chifre guerreando contra os santos e prevalecendo contra eles, até que o ancião de dias vem, pronuncia julgamento em favor dos santos do Altíssimo, e chega o tempo em que eles tomam posse do reino. Perceba a ordem, a guerra real, a aparente prevalência do mal por um período, mas o até que de Deus muda o destino da cena. O inferno trabalha com o agora, Deus governa também o até que, e para o santo isso é combustível de perseverança, porque sua história não é definida pelo momento da pressão, mas pelo veredito do Altíssimo. Há um até que para a arrogância, há um até que para a violência, há um até que para a mentira, há um até que para a perseguição, e depois desse limite santo, o juízo fala. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, Lu Martins, mas eu não vivo dentro de um império antigo, eu vivo no barulho da semana, nas contas, no medo, nas notícias, nas narrativas esmagadoras, nas pressões ideológicas, na sensação de que a verdade está sendo remodelada todo dia. E é exatamente por isso que Daniel 7 importa agora. Porque hoje também existem sistemas que premiam arrogância, algoritmos que inflam vaidade, estruturas que tratam gente como número, discursos que pedem adoração disfarçada de engajamento, vozes que tentam mudar tempos e leis dentro da consciência humana. Hoje também há pequenos chifres falando grandes blasfêmias, não necessariamente com esse nome, mas com a mesma substância, bocas orgulhosas prometendo salvação sem arrependimento, progresso sem Deus, identidade sem Criador, moral sem verdade, poder sem prestação de contas. E se você olhar apenas para o mar agitado, você vai achar que as bestas sempre vencem, que a brutalidade sempre sobe, que a fé é frágil demais para resistir. Mas Daniel 7 arranca o nosso rosto da espuma e ergue nossos olhos para o trono. O ancião de dias ainda está sentado, os livros ainda estão diante dele, o Filho do Homem ainda reina, e em Apocalipse 1 versículo 13, João também o vê, alguém semelhante a um filho de homem, no meio dos candelabros, mostrando que o mesmo rei de Daniel caminha no meio da sua igreja. Isso significa que você não vive à mercê do império da semana, você pertence ao reino eterno do Filho. Seu endereço espiritual não é o medo, seu endereço espiritual é a aliança, sua identidade não nasce da máquina do mundo, nasce da cruz e da ressurreição. E aqui eu preciso falar com quem está cansado, com quem sente a pressão de ser fiel num ambiente que zomba da santidade, com quem às vezes olha para estruturas enormes e pensa, eu sou pequeno demais para resistir. Daniel 7 não te chama para a paranoia profética, não te chama para a fascinação mórbida com monstros, não te chama para viver consumindo medo.
Daniel 7 te chama para discernimento, coragem, sobriedade e esperança, porque quem conhece o trono não se rende tão fácil ao rugido. Quando você vê sistemas se desumanizando, não se surpreenda como se Deus tivesse perdido o controle. A Escritura já te mostrou em Daniel 7 versículos 17 e 23. Reinos da terra podem adquirir forma bestial. Quando você ouve palavras arrogantes tentando redesenhar a verdade, lembre-se de Daniel 7 versículo 8. A boca insolente já foi prevista. Quando a perseguição te assusta, lembre-se de Daniel 7 versículo 21. A luta dos santos também foi vista. E quando o coração apertar, corra para Daniel 7 versículos 9 a 14, porque o trono, o tribunal e o Filho do Homem também já foram revelados. Há algo profundamente consolador no fato de que Daniel não recebe uma planilha, ele recebe uma visão. Deus não apenas informa, Deus forma a imaginação santa, porque o povo precisa enxergar a realidade de modo certo para resistir do modo certo. Se você imaginar a história só como sucessão de poderes humanos, vai se curvar aos mais fortes, mas se você enxergar a história como Daniel enxerga, vai entender que por trás do barulho dos reinos existe um tribunal, e acima do tribunal existe o Filho do Homem entronizado. Por isso a igreja não precisa imitar a besta para sobreviver. Escuta isso com cuidado. A tentação de toda geração é combater monstruosidade tornando-se monstruosa também. Responder arrogância com arrogância, violência com espírito de violência, manipulação com manipulação, mentira com outra mentira, e depois chamar isso de estratégia. Mas o reino do Filho do Homem não avança pela lógica das feras, avança pela fidelidade dos santos, pela verdade dita com coragem, pela pureza mantida sob pressão, pela adoração que não se vende, pelo testemunho que não negocia a alma. Em Daniel 7 versículo 27, então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo, e o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Isso não é fantasia para anestesiar dor, isso é promessa para sustentar fidelidade. O futuro do povo de Deus não termina em assimilação pela besta, termina em participação no reino do Filho. Então deixe eu colocar isso no espelho da sua vida. Talvez a besta, para você, não chegue com dentes visíveis. Talvez chegue como ambiente de trabalho que exige que você traia a consciência. Talvez chegue como cultura que ridiculariza a pureza. Talvez chegue como medo constante de que a mentira pareça invencível. Talvez chegue como opressão emocional, como sensação de pequenez, como notícia repetida até cansar a alma. Mas o chamado hoje é o mesmo. Permaneça humano em Cristo num mundo que recompensa a desumanização. Permaneça santo num sistema que normaliza a podridão. Permaneça fiel quando a boca arrogante parecer dominar a praça. Você não precisa provar para Deus que é forte, você precisa lembrar quem reina. Você não precisa produzir um reino com as próprias mãos, você precisa receber pela fé o reino que Cristo recebeu do Pai e compartilha com os santos. Você não precisa viver acuado por cada rugido, porque em Cristo o fim já foi declarado, o domínio eterno pertence ao Filho do Homem. E se hoje sua alma está abatida, eu te convido a imaginar Daniel ainda tremendo depois da visão, mas agora com um fio de esperança crescendo dentro do peito. As bestas são reais, sim, o chifre blasfema, sim, a perseguição machuca, sim, porém acima de tudo isso há tronos colocados, livros abertos, fogo santo, juízo em favor dos santos, e um Filho do Homem recebendo autoridade que jamais acabará. Isso é mais sólido que qualquer manchete, mais durável que qualquer governo, mais confiável que qualquer estrutura humana. Então o veredito espiritual deste capítulo é este: a história não termina nas mandíbulas da besta, a história termina nas mãos do Filho do Homem. E o espelho para nós é claro: quando o mundo parece mais feroz, não é hora de abandonar a fé, é hora de aprofundar raízes no reino. Quando a arrogância se exibe, não é hora de invejar o poder dela, é hora de lembrar do prazo dela. Quando a verdade é pressionada, não é hora de calar por medo, é hora de falar com temor de Deus e amor pela verdade. Por isso eu quero te convidar agora, não para um gesto mecânico, mas para uma resposta viva ao que ouvimos. Se o Espírito Santo falou com você, ore comigo aí onde você está. Senhor, livra-me da fascinação pelas bestas deste século, purifica meus olhos para ver o teu trono,
firma meu coração no reino do teu Filho, dá-me coragem para permanecer fiel, discernimento para reconhecer a arrogância do mal, e esperança para atravessar o tempo presente sem me curvar. Senhor Jesus, Filho do homem glorioso, reina sobre minha mente, reina sobre minha casa, reina sobre meus medos, e ensina-me a viver como santo do Altíssimo enquanto espero a plena manifestação do teu reino. Se esta palavra edificou sua fé, permaneça comigo até a tela final, porque há um próximo vídeo preparado para continuar acendendo seu discernimento e aprofundando sua esperança em Cristo, e eu creio que ele pode falar exatamente ao seu coração neste tempo. E se você deseja caminhar conosco em mais estudos bíblicos que fortalecem a mente e aquecem a alma, inscreva-se no canal Palavra Pura, porque aqui nós seguimos juntos, como uma congregação online legítima, aprendendo a palavra, orando uns pelos outros e permanecendo firmes no reino. Agora me responda nos comentários com sinceridade, qual parte de Daniel 7 mais falou com você hoje? Que o ancião de dias fortaleça o seu coração com santa firmeza, que o Filho do homem te guarde no meio de toda pressão, que o Espírito Santo te dê discernimento para não se curvar às vozes arrogantes deste tempo, e que a paz do reino eterno repouse sobre sua casa, sua mente e seus caminhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E para você que permaneceu até aqui, existe mais uma peça escondida nesta revelação, porque depois de ver Daniel tremer diante das bestas, vale caminhar com João numa ilha ferida, onde o mesmo Filho do homem aparece não apenas vindo com as nuvens, mas andando no meio da igreja, e essa cena aprofunda a esperança de quem vive pressionado por poderes arrogantes, porque mostra que o rei entronizado não está distante do sofrimento dos santos, ele está presente no meio deles, sustentando testemunhas. Em tempos hostis. João não está em um cenário confortável, ele mesmo diz em Apocalipse 1 versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Repare como a frase já respira resistência, sofrimento, reino e perseverança caminham juntos, e João não fala como teórico protegido, ele fala como homem exilado, arrancado do convívio comum, lançado numa margem de pedra por causa da fidelidade. O mar está diante dele, o império continua rugindo, a pressão romana parece concreta, os decretos dos homens pesam, e ainda assim o velho apóstolo não descreve sua identidade primeiro pelo império que o cercou, mas por Jesus que o guardou, porque quem conhece o trono aprende a não dar ao sistema a última palavra sobre si mesmo. Era o dia do Senhor, e João diz em Apocalipse 1 versículo 10, no dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Que consolo existe aqui, o exílio não cancelou a presença, a ilha não fechou o céu, o isolamento não silenciou a voz do Senhor, e talvez alguém que me ouve precise receber isso agora, o lugar onde o mundo tentou te reduzir pode se tornar exatamente o lugar onde Cristo decide te encontrar com clareza. A voz não chega tímida, ela chega como trombeta, porque quando o céu fala em tempo de pressão, não fala pedindo licença às estruturas da terra. João se vira para ver quem lhe falava, e em Apocalipse 1 versículo 12 ele conta, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Antes de ver plenamente o rosto glorioso, ele vê os candelabros, porque o Cristo exaltado escolhe ser revelado em conexão com sua igreja, e isso já é uma correção poderosa para nossos medos, pois o Senhor não aparece primeiro em abstração distante, ele aparece em relação viva com seu povo, no meio dos candelabros, no meio da comunidade que brilha em ambiente escuro. A luz da igreja não nasce dela mesma, mas ela é vista porque o Filho do homem se move entre as lâmpadas que lhe pertencem. Então João contempla aquilo que faz ecoar Daniel 7 com força avassaladora, em Apocalipse 1 versículo 13, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Você percebe a ponte santa? Daniel viu alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens, e João agora o vê entre os candelabros, porque o mesmo rei que recebeu domínio eterno também caminha perto dos seus, e a sua majestade não anulou sua proximidade. Ele está vestido como sacerdote e rei, cheio de glória, cheio de autoridade, e ainda assim deliberadamente presente onde as igrejas respiram, lutam, choram, discernem, resistem. João continua em Apocalipse 1 versículo 14, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Agora o eco de Daniel 7 fica ainda mais nítido, porque o ancião de dias aparecia com veste branca como a neve e cabelo branco como a lã, e aqui atributos de glória divina brilham no Filho do homem, mostrando que não estamos diante de mero mensageiro elevado, mas diante do próprio Cristo participante da majestade divina.
Seus olhos, como chama de fogo, atravessam máscara, devoram ilusão, examinam igrejas, confrontam corrupções, consolam fidelidades escondidas, e nada permanece opaco diante dele. O que os homens escondem em relatórios, em púlpitos, em palácios ou em corações, Cristo vê sem esforço. Em Apocalipse 1 versículo 15, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Pés de bronze falam de estabilidade invencível, pureza provada, firmeza que não vacila sob peso algum, e voz de muitas águas fala de autoridade que nenhum ruído humano consegue abafar. Roma podia erguer seus editos, multidões podiam repetir suas narrativas, cidades podiam adorar o imperador, mas quando o Filho do Homem fala, toda a propaganda do século se torna rasa como poeira ao vento. João, aquele homem solitário em Patmos, não está ouvindo uma opinião religiosa, está ouvindo a voz daquele diante de quem mares e impérios são igualmente pequenos. Em Apocalipse 1 versículo 16, na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Na mão direita, as estrelas, ou seja, os mensageiros, as lideranças, as igrejas não estão soltas ao acaso, e da sua boca, a espada, porque o governo do Cristo não depende da mordida das feras, depende da verdade que sai de sua boca. O sol em pleno fulgor não convida a curiosidade casual, ele derruba qualquer tentativa de domesticar Jesus, qualquer retrato sentimental que apague sua santidade, qualquer religião que queira o conforto da presença sem o peso da glória. A reação de João é imediata, em Apocalipse 1 versículo 17, quando vi, caí aos seus pés como morto. Isso é importante demais para ser perdido. O discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, agora cai como morto diante da glória do Cristo ressuscitado, porque intimidade verdadeira nunca elimina reverência, e amor santo nunca torna a majestade comum. João não negocia a visão, não se comporta como consumidor de experiências espirituais, ele desaba, porque a presença do rei produz temor antes de produzir análise. Mas então vem a ternura gloriosa que sustenta os santos, o texto continua, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Que frase! O Cristo que derruba também sustenta, o Cristo que assusta também toca, o Cristo glorioso não despreza o servo prostrado, ele impõe a mão direita e pronuncia coragem. Não tenha medo, isso não significa que o mundo ficou menos hostil de repente, significa que a presença do Senhor é maior do que o mundo hostil, e então ele declara a identidade eterna, eu sou o primeiro e o último, como quem diz, antes do império eu já era, depois do império eu permanecerei, e no meio da pressão eu continuo reinando. Ele prossegue em Apocalipse 1 versículo 18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Aqui está uma resposta que corta a garganta da besta, porque os poderes da terra governam pelo medo da perda, pelo medo da dor, pelo medo da exclusão, pelo medo da morte, mas o Filho do Homem diz que esteve morto e agora vive para todo sempre, e não apenas venceu a morte, ele tem as chaves, ou seja, a última porta não responde ao império, responde a Cristo. Talvez João tenha respirado fundo neste instante, porque o Jesus que ele contempla não é apenas o crucificado lembrado com afeto, é o ressuscitado entronizado com chaves nas mãos. A morte, que tantos sistemas usam como ameaça máxima, já não é soberana. O Hades, que parecia o poço final, já não é autônomo. Tudo está debaixo daquele que morreu e ressuscitou. Daniel viu livros sendo abertos no tribunal, e João agora escuta do próprio Cristo que a morte não tem fechadura independente, porque as chaves estão nas mãos do rei. Mas a visão não para na glória abstrata, ela desce para o chão concreto das igrejas, porque o Cristo de Apocalipse anda no meio dos candelabros e fala às comunidades reais, pressionadas, confusas, cansadas, algumas fiéis, outras comprometidas, todas examinadas. E isso aprofunda imensamente nosso tema, porque não basta saber que o Filho do Homem reina no alto, é preciso ouvir o que ele diz à sua igreja embaixo, enquanto ela vive entre bestas e tribunais humanos. A primeira palavra às igrejas começa em Éfeso, e em Apocalipse 2 versículo 1 ele diz, estas são as palavras daquele que tem em sua mão direita 7 estrelas e anda entre os 7 candelabros de ouro. Não perca o detalhe, antes da correção e antes do elogio, vem a identidade daquele que fala, ele segura e ele anda, ele preserva e ele examina, ele governa e ele se aproxima. Em Apocalipse 2 versículo 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Conheço, essa palavra é bálsamo e fogo ao mesmo tempo,
porque o Cristo glorioso não julga a distância por rumor, ele conhece de perto, ele vê cansaço, ele vê paciência, ele vê luta doutrinária, ele vê esfriamento secreto, ele vê tudo. Depois ele fala à igreja em Esmirna, e aqui a conexão com Daniel 7 fica especialmente luminosa, porque trata de santos sob pressão direta. Em Apocalipse 2 versículo 9, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Que inversão do reino, a terra vê pobreza, Cristo vê riqueza, a superfície vê fragilidade, o céu vê tesouro, e isso é crucial para quem é tentado a medir fidelidade pelos instrumentos do sistema. Cristo continua, em Apocalipse 2 versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Veja como essa palavra conversa com Daniel, a perseguição é real, a prisão é real, o sofrimento é real, e ainda assim o comando central não é fuja a qualquer custo, mas seja fiel até a morte. Como alguém pode ouvir isso sem desabar, somente porque quem diz também já declarou, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. A fidelidade até a morte só faz sentido porque a morte não é dona da conclusão, e a coroa da vida não é metáfora fraca, é promessa do rei que tem as chaves. Então vem Pérgamo, cidade onde a pressão se mistura com sedução, e Cristo diz em Apocalipse 2 versículo 13, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome. Que frase intensa, sei onde você vive, como se dissesse, eu não ignoro o endereço hostil dos meus santos, eu sei a rua da sua pressão, eu sei o bairro da sua tentação, eu sei a atmosfera onde respirar já parece guerra. Mesmo ali, onde está o trono de Satanás, ainda é possível permanecer fiel ao nome de Jesus, e isso desmonta a desculpa de que o ambiente determina absolutamente a lealdade. Mas o Senhor também corrige compromissos internos, porque o perigo para a igreja não vem apenas do dragão de fora, vem também da acomodação de dentro. Em Tiatira, ele diz em Apocalipse 2 versículo 19, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Porém depois confronta a tolerância com corrupção, mostrando que o Filho do Homem de olhos como chama de fogo não aceita santidade seletiva. O rei que julga bestas também purifica a igreja, porque seu reino não é apenas vitória contra inimigos externos, é também santificação do povo que traz seu nome. Em Sardes, o choque vem forte, em Apocalipse 3 versículo 1, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quantas vezes sistemas religiosos aprendem a parecer vivos diante dos homens e a morrer diante de Deus, e aqui o Cristo glorioso perfura a maquiagem e chama a igreja ao despertar. Em Filadélfia, porém, a ternura reaparece com força, em Apocalipse 3 versículo 8, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, no entanto guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pouca força, mas fidelidade, pouca visibilidade, mas obediência, pouca influência aparente, mas guarda da palavra, e isso basta para atrair a aprovação do rei. Não é impressionante como essa visão responde ao coração cansado? O Cristo não elogia a performance imperial, ele elogia quem guarda a palavra e não nega o nome, ele não se impressiona com números frios, ele pesa fidelidade, pureza, perseverança, amor, verdade. E para Laodiceia, ele mostra que a autossuficiência é outra forma de cegueira bestial, porque em Apocalipse 3 versículo 17 a igreja diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas o Senhor responde, não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A boca arrogante não mora apenas em palácios pagãos, ela também pode crescer em comunidades religiosas intoxicadas por autoconfiança. E ainda assim, até ali, a misericórdia chama, porque em Apocalipse 3 versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que cena admirável, o juiz santo não apenas condena a tibieza, ele chama ao arrependimento e oferece comunhão. O mesmo Senhor cuja face brilha como o sol ainda se dispõe a entrar e cear com quem ouvir sua voz, porque glória e graça caminham juntas em Cristo. Mas existe uma promessa que une de maneira brilhante Daniel 7 e Apocalipse, e ela aparece repetidamente nas cartas, a promessa ao vencedor. Em Apocalipse 2 versículo 26,
aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Isso ecoa a palavra de Daniel sobre os santos recebendo o reino, porque o Filho do Homem não guarda sua vitória de forma isolada, ele compartilha seu domínio com os que perseveram nele. E em Apocalipse 3 versículo 21 ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aqui o coração quase não suporta, porque aquele que recebeu domínio do ancião de dias agora chama seus santos a participar de sua realeza, não por mérito autônomo, mas por união com sua vitória, e isso significa que a igreja perseguida não caminha para absorção pela besta, ela caminha para partilhar o trono com Cristo. Percebe como a história se fecha com beleza? Daniel viu besta subindo do mar e o Filho do Homem recebendo o reino. João viu o Filho do Homem no meio da igreja e ouviu suas palavras aos santos pressionados. E nós agora recebemos o mesmo chamado, não medir a realidade pelo rugido das estruturas, mas pela presença do Rei entre os candelabros. O império pode exilar, Cristo ainda fala. A cultura pode pressionar, Cristo ainda conhece. A perseguição pode apertar, Cristo ainda promete coroa. A igreja pode ter pouca força, Cristo ainda abre portas que ninguém fecha. Talvez você esteja vivendo exatamente essa tensão. Pouca força por dentro, muito barulho por fora, muito mar agitado ao redor, muitas bocas arrogantes ocupando o horizonte, e o Espírito Santo hoje te convida a ouvir a voz de muitas águas acima de todas as outras vozes. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quando essa palavra entra no peito, a coragem deixa de depender das circunstâncias e passa a brotar da presença. Então receba esta imagem como tesouro final. Patmos não era o fim de João, era o palco da revelação. A ilha do exílio tornou-se santuário da voz, e o velho apóstolo descobriu que nenhum César consegue banir o Filho do Homem do meio da sua igreja. O Cristo de Daniel reina no tribunal celestial, o Cristo de Marcos confessa sua identidade diante do tribunal humano, e o Cristo de Apocalipse anda agora entre candelabros de ouro, sustentando seu povo até o dia em que toda besta cairá visivelmente. Portanto, permaneça fiel, ainda que tenha pouca força, guarde a palavra, não negue o nome, rejeite a fascinação pela arrogância, aceite a correção do Senhor, mantenha a chama acesa, e lembre-se de que o Rei não apenas governa acima de você, ele caminha no meio de você, no meio da sua igreja, no meio da sua noite, no meio da sua perseverança. E quando o coração vacilar, volte a ouvir João tremendo e sendo tocado, volte a ouvir o Senhor dizendo: não tenha medo, porque a última palavra da história não sai da boca da besta, sai da boca daquele cuja face brilha como o sol, e cujo reino jamais será destruído.